Turum, turum. Turum, turum. Turum, turum. Olá, artistas do Brasil! Estamos aqui para gravar mais um episódio do Sala 1604, o podcast de arte da Revo. Eu sou a Gabriela Antônia Rosa, produtora do Utopia Art Experience e uma das hosts deste podcast. Hoje a gente vai conversar sobre criação de histórias. E para falar sobre esse tema, quem tá aqui com a gente é o famosíssimo youtuber, quadrinista e autor do livro Como Escrever Histórias, Raoni Marx. Eu adoro a confiança com que você falou. Nós vamos falar sobre criação de histórias, como se você não tivesse perguntado. E aí, sobre o que a gente vai falar hoje? Há 2 minutos, sabe? É que a gente tem que fazer um roteiro, entendeu? Pra começar. E as pessoas têm que ser enganadas no começo, assim, nos primeiros 5 minutos, pra elas acharem que até acabar o podcast elas vão ter a chance de ouvir alguma coisa interessante. As pessoas têm que sentir que o chão debaixo desse podcast tá firme, sabe? A gente vai falar sobre isso, tá bom? As pessoas estão, ufa, eles têm um plano. Exatamente. Então tá, vamos fingir então que a gente vai falar sobre criação de histórias e eu vou inventar uma primeira pergunta aqui. Inventa. Eu quero ver qual vai ser. Eu gosto da emoção, a adrenalina de tipo, o que será que vai acontecer? Ninguém sabe. Eu vou fazer uma pergunta clichê pra começar falando então sobre esse assunto, que é credo, odeio clichê, sai daqui. Como você se tornou quadrinista? Tipo, essa vontade que você tem de contar histórias, trabalhar com isso, é uma coisa que você queria fazer desde pequeno? Como que rolou isso? Sim. Próxima pergunta. Eu queria... Eu sempre gostei de quadrinhos. Eu não sei qual é a dos quadrinhos especificamente. Eu acho que é a pira de... Eu falei isso no Twitter esses dias, conversando com os outros quadrinistas, que é tipo, o quadrinho é o filme que você dirige sozinho, sabe? Uhum. Tipo, você tem que fazer todas as coisas, você tem que ser os atores e o produtor e o diretor, você tem que fazer todas as funções, mas você também pode fazer todas as funções. Você não consegue fazer isso no filme, você não consegue fazer um filme sozinho. Mas o quadrinho é legal porque, tipo, todas as coisas estão na sua mão, sabe? E é incrivelmente barato, também ao contrário de um filme. Eu acho que eu sempre gostei, eu tentei fazer quando pequeno. Eu lembro que eu comecei a fazer uma vez e meu pai falou, mas você tem um roteiro ou você só tá fazendo? E tipo, na hora o negócio era lixo pra mim, sabe? Tipo, na hora que ele perguntou isso, eu falei, não, isso daqui não serve pra nada. Tipo, completamente desmotivado. Pai, por que fizeste isso comigo? Na mesma hora eu falei, tipo, não, posso amassar essa bosta agora. Talvez também tenha sido isso que me fez entrar na de, tipo, não, preciso aprender isso aqui. Porque a próxima coisa que eu fiz foi, assim, me dar uma gastura imensa, um faniquito, ou alguma outra palavra velha de vó que significa desconforto, que num quadrinho tudo tem que ser reto, sabe? As coisas têm que estar, tipo, bonitinhas, assim, você tem que fazer aquilo com instrumentos profissionais, vamos dizer, tem que estar, sabe? Uma régua, por favor, senhor. Coisa que eu não usava. E como eu não sabia como fazer, eu basicamente não sabia como fazer, eu ficava tipo, não, então não vou nem fazer, sabe? Não posso fazer esse negócio. E daí ele jogou em cima essa parte do tipo, mas tem roteiro? E juntando essas duas coisas, eu comecei a só escrever, tipo, como se fosse um livro, assim, sabe? Uhum. E era péssimo, era muito ruim. Daí eu desisti. Você era pequeno, você não tem culpa. Isso. Um dia eu vou ler pra você os poemas que eu fazia quando eu tinha 12 anos. Vou te dar essa honra. Esse podcast vai fazer sucesso. Esse vai precisar de foto de filhote na capa para as pessoas serem atraídas. Juntando essas, tipo, assim, ao longo dos anos eu tentei fazer umas coisas, mas era muito rudimentar, assim, era muito kids na escola, muito feito a lápis, muito zero preparo. Eventualmente eu fui trabalhando em várias coisas, entendendo como faz, e daí eu fui estudar e ler livros sobre como escrever e tudo. Chegou um dia que eu tava com uns amigos que faziam tirinhas sobre games na internet e eles iam pra Gibicon, na cidade de Curitiba. Eu não sei se conhece. Atualmente ela se chama... Já ouvi falar. Atualmente ela tem um nome muito menos legal, de Bienal de Quadrinhos de Curitiba. E eles falaram, você quer ir com a gente? E daí eu falei, beleza. E eu perguntei se eles iam levar quadrinhos, tipo, impressos e tal. Eles falaram, vamos. Eu falei, velho, se eles já vão ter esse trampo, é só eu fazer e ir junto na onda de gráfica e o cacete. E daí eu fiz Korn, que foi meu primeiro quadrinho feito até o fim, assim. Tipo, eu comecei, passei tinta, escrevi, digitei, sabe? Fiz todas as etapas direitinho até o fim, até chegar na gráfica, e daí foi impresso e pronto, perfeito. E daí pra frente foi tipo, pronto, agora que eu fiz o primeiro, e é assim que funcionam todas as coisas na minha vida. Agora que eu aprendi
todas as etapas do processo, agora eu vou fazer 1000, sabe? Uhum. E foi o que aconteceu. No próximo ano eu fiz, tipo, 2 quadrinhos de 100 páginas, assim. Eu tô descontrolado, eu vou fazer o que eu quiser. Agora eu posso, agora eu sei, me dá quadrinhos. Exatamente isso, exatamente. Eu achei engraçado que teu pai te falou, te perguntou se tinha roteiro, porque existe na sociedade, no mundo, essa ideia de que as pessoas têm o dom, né? Tem o talento, que você ou sabe, ou você nasceu sabendo escrever, ou você não sabe. Não é uma coisa que se aprende, né? Não é uma coisa que se constrói. Existe esse imaginário. Isso não é opcional. Ou vem de fábrica ou não vem. Exato. Meu pai é publicitário. Então, assim, ó, eu queria dizer, pra começar, que eu nasci com os pais certos. Essa é a maior sorte do mundo, assim. Eu nasci com pais que queriam que eu fosse o que eu tô sendo nesse momento, sabe? Tipo, falando num podcast sobre os quadrinhos que eu fiz. Era esse o sonho deles pra mim. Só que ele trabalhava como publicitário a vida inteira. Ele trabalhou com vários... Ele foi fotógrafo e ele trabalhou no jornal escrevendo. Tipo, meu pai fala de ter alinhado tipos pra impressão de uma página de jornal, sabe? Eu tô tipo, o quê? Quantos 90 anos você tem? Mas ele sempre encorajou muito, sabe? Tipo, era pra eu ser o que eu tô sendo hoje. Não tinha nenhuma dúvida sobre isso. Era tipo, você vai ser artista. Ao contrário, tipo, eu fiz cinema porque eu ia fazer moda. Daí eu falei, não sei. Pra não fazer nada, eu fiz 6 meses de publicidade, mas todas as aulas pareciam o almoço da minha casa, porque os meus pais trabalham juntos, sabe? Então, todas as coisas que eles falavam na faculdade, eu tava tipo, eu tô por aqui disso tudo. Eu não aguento. E daí eu falei, não sei. E daí eu tava, tipo, teve uma noite que a gente tava conversando em casa, meu pai e minha mãe na cozinha, e eu tava tipo, mas será que eu faço moda? Não sei o quê. E meu pai falou, por que você não faz cinema? E foi tipo, ele falou, por que você não toma sorvete pro resto da sua vida e essa é a única comida que você... Sabe, tipo, por que você não pega esse saco de doces aqui, ó, e uma mala de dinheiro? Tipo, foi bizarro, eu posso? Sério? Pode fazer isso? E daí eu fiz 4 anos de cinema. E eu fiz os 4 anos de cinema com gente que ficava tipo, eu amo cinema, o meu sonho era fazer cinema, porque... E eu tava tipo, meu pai falou, por que você não faz? E daí eu vim fazer. E tinha uma galera que ficava indignada, assim. Porque, bom, meu irmão fez faculdade de artes visuais, né? Então, ele é essa pessoa. Eu acredito. Se tivesse alguém que falasse, tipo, eu não gosto de quadrinhos, mas eu vim fazer. Eu ia ficar, Você era esse aluno na turma, assim. Eu ia olhar, é bom, se for bom, não tem importância. E daí eu terminei a faculdade com a maior nota da turma, assim, eu tava tipo, chupa cinéfilo! Escrevi e dirigi essa porra! Mas desde pequeno meu pai tinha uma parada que tipo, não, beleza, você vai ser artista, então sempre que tiver alguma coisa que você pode desenhar pra agência dele, você vai desenhar, sabe? Só que tipo, eu tava assistindo Cavaleiro do Zodíaco, sabe? Sim. Eu tava tipo... Como todos estávamos. E ele tava tipo, não. O estilo que você tem que desenhar aqui é outra parada, meu irmão. E ele era muito, muito bom em passar como devia ser aquilo em termos muito abstratos. Eu acho que é daí que vem todo o meu grande talento de mastigar coisas e conseguir ensinar, sabe? Porque quando você quer que a pessoa acerte num lugar, às vezes você tem que falar de uma coisa completamente diferente que ela vai entender na cabeça dela qual é. E não vai funcionar você falar exatamente o que você tá pensando. Então, tipo, eu lembro de desenhos que ele falava, tem que ser tipo professora de escola, sabe? Tem que ser bonitinho. E é muito doido como até hoje eu olho pra esse e tipo, não, pode crer, era essa a definição, sabe? Não é tem que ser fofo, não é tem que ser feminino, não tem que ser infantil, é tipo... professora de escola, sabe, no alvo, assim, ó, tipo, tá, eu enxergo isso aí, não sei o que você quer dizer. Tem mais a ver com simplicidade, né? Tem, tipo, nem sei, nossa, que visionário, Qual o nome do seu pai, Raoni? Meu pai chama Dimas, um beijo pra você, Dimas. Um beijo pro Dimas. Era muito doido. E daí, tipo, até hoje, quando eu tenho que fazer um trabalho, é meio David Bowie, assim, de tipo, quem eu vou ser pra esse trabalho, sabe? Porque você tem que pensar muito mais em que função aquilo tá servindo do que o que você tem que fazer. E
Guilherme Match, daí de Curitiba também, que também é quadrinista, ele trabalhou muito tempo em agência, e as histórias que ele conta sobre o crescimento dele como artista são exatamente os mesmos. Tipo, eu cheguei na agência e eu tava desenhando meus mangá, e os caras falaram, tipo, não. Não. Não é bem isso. Amigão, esse estilo aí, ó, eu sei que você acha que você tá muito... E é muito doido, ele conta exatamente assim, tipo, essas coisas que você acha que estão muito da hora aí, não é isso que você tem que fazer aqui, sabe? Aqui é uma outra parada. Eu acho muito doido isso. Não, com certeza é. Mas, bom, tem funcionado agora, né? Tem funcionado pra todas as coisas. É bem bom. Outra coisa que me chamou a atenção que você falou ali no começo agora há pouco foi sobre ter controle total do processo. Eu gosto de ter controle das coisas, óbvio, quem não gosta, né? Mas quando eu fui fazer o meu quadrinho, e eu não sei absolutamente desenhar nada, né? Eu fiz junto com uma pessoa que sabe desenhar tudo. E aí, eu fiz a história e a pessoa fez a arte, que foi o Vitor Ramachuk. Nosso quadrinho se chama Shimra. Maravilhoso. E aí, fiz a história, só que é bizarro porque era muito difícil a comunicação entre nós dois e eu dizer pra ele, olha, na minha cabeça é isso que aconteceu. E aí, ele lê a história que eu escrevi e desenhar outra coisa que não era o que estava na minha cabeça, entendeu? Essa comunicação, a gente teve que conversar muito pra chegar em certos lugares, assim. Então, eu entendo por que é massa ter o controle do processo todo. Você acha que é muito diferente o processo de quando você tá fazendo, você mesmo fazendo todas as coisas no seu quadrinho, ou quando você só escreve? Tipo, muda muita coisa na história pra você, assim, porque quadrinho é uma narrativa visual, né? E quando você vai escrever um conto, por exemplo, né, uma história que você vai contar só com palavras e as palavras sozinhas vão ser o produto final, é uma coisa. Mas quando você vai contar um quadrinho que tem as imagens e as palavras, é outra coisa. Muda muito pra você? Como que é essa diferença, assim? Muda bastante, mas o segredo é você entender até onde vai a sua parte. Então, tipo, quando eu escrevi pro Irmão do Jor-El, foi meio um choque quando eu assisti... Mesmo com os boards. Às vezes eu faço o board e os caras vão reinterpretar aquilo de outra forma e adicionar coisas ou tirar coisas. Então, tem um outro input além do seu ali. E foi um choque, assim, quando eu vi certas coisas que eu ficava tipo, ui, não era pra ser assim, sabe? Tipo, essa cena eu gostava, não era pra ser assim. Mudou. Mesmo partes que eram muito minhas, assim, que eu coloquei, tipo, e os caras mudaram. Ou até coisas que eu não coloquei, que daí pareciam, tipo, tem um episódio do Irmão do Jor-El no Japão, que tem um cenário que é o mar e eles colocaram o navio do One Piece lá no fundo. E eu não coloquei, e eu fiquei tipo, eita, nossa, deixei escapar essa. E eu acho que o segredo é esse de você entender, a minha parte vai até aqui, sabe? Foi muito fácil nesse caso, no caso do Irmão de Jor-El, de outros programas e tal, de outros desenhos animados, que você não manda naquilo, sabe? Você não é um igual ali. Tem uma pessoa que tá acima de você e é ela que vai decidir, ponto final. Então você tem um desapego muito maior, sabendo que você não tem um voto, sabe? O seu voto foi o que você mandou. Mas para decidir, são eles que decidem. Tem outras pessoas envolvidas que têm mais voz que você. Mas nesse caso, eu não sei, eu acho que é muito uma questão de você só entender que não é você que vai decidir, sabe? E nisso é bem diferente, mas não é frustrante em nenhum sentido, porque você já tomou essa distância. Assim. Você já falou, tipo, não, o que mudar vai mudar e pronto. O que eu fiz foi o que eu podia ter feito e o que eles decidirem lá é o que vai ser e não tem como eu lutar contra isso, sabe? Uma vez que você entende qual é o seu papel e o limite dele, fica muito mais fácil de lidar com... mas não era bem isso que eu queria dizer. Tem um episódio agora na 4ª temporada do Irmão de Jor-El que eu amei fazer. Tipo, eu tava no Japão e eu tinha que escrever ele naquele mês que eu tava lá. E eu amava, tipo, no meio das férias, eu amava ter que parar. Primeiro, a fantasia de, tipo, eu estou trabalhando no Japão. Ai, meu Deus. Sabe, tipo, sentado todo mundo estudando no Starbucks e você lá com o seu... Eu estou escrevendo um roteiro para um desenho que passa no Cartoon Network no Japão. Foi incrível, foi uma experiência incrível. Mas esse episódio mudou, tipo, 900%. Tipo, as coisas que eu coloquei, e eu, nossa, surtei pra escrever, porque eu ficava tipo, putz, não é bem assim, isso tudo não vai caber, blá, blá. Então tem muito trabalho além de sentar e escrever, porque você tem que decidir, tipo, o que vai acontecer e tal. Mas quando eu mandei, demorou um tempo pra voltar, e voltou assim, outra coisa, outro rolê. E eu só tive que aceitar, sabe?
Tipo, Sim. bom, paciência. Não, tipo, eu não é o meu projeto, sabe? É o projeto deles, eu tava participando. E esses chapéus diferentes que a gente usa quando a gente vai fazer cada coisa, a gente tem que entender isso, que tipo, quando você tem liberdade total, o controle total do lance, você faz o que você quiser, mas quando não, você precisa, tipo, assim, você tá se protegendo quando você entende, o meu trabalho vai só até aqui, sabe? Porque senão você vai ficar só se frustrando. Você vai ficar doido, você vai ficar doido pensando, tipo, a minha arte. Não, Exato. Você tá fazendo só a sua parte ali e manda um beijo, sabe? Eu acho que essa ideia, assim, esse raciocínio e ter isso muito fixo ajuda bastante quem trabalha no processo de criar histórias, mas não necessariamente escreve o roteiro da coisa, né? Porque ilustradores, os concept artists, o pessoal que faz os color keys, toda essa galera vai colocando, vai intensificando certos sentimentos na narrativa, né? Os certos momentos e tal. Então, as coisas com certeza vão mudar, né? Mas você entender que você tá colocando aquilo por um propósito, mas que também não é você que dita tudo que tá acontecendo na narrativa, eu acho que é importante ter essa noção, assim. Eu acho que é mais difícil pra eles do que pra gente, porque, tipo, às vezes a gente pensa, putz, eu escrevi esse negócio com todo o meu carinho e amor e daí mudaram tudo, que absurdo. Mas pensa que tem um cara que ele tá supervisionando tudo. Eu lembro da Rebecca Sugar falando numa entrevista sobre, tipo, eu queria controlar tudo no Steven Universe. E não é uma questão de é meu, eu vou controlar. É porque eu gosto de todas as etapas desse processo, eu gosto de fazer isso, sabe? Era isso que eu queria fazer e agora tem 1000 coisas que eu posso fazer no desenho que eu criei. Mas não dá. E daí ela falando sobre como foi abrir mão disso, mas que ela tinha muita gente talentosa e, nossa, foi ótimo, o resultado foi incrível. É a parte diplomática da delegação. Mas essa noção de que você criou um negócio que é seu e agora outras pessoas é que vão criar o que você criou, sabe? Então acho que deve ser muito mais difícil para quem supervisiona do que para quem faz o negócio, manda e as pessoas mudam, sabe? Porque a pessoa que criou tá recebendo, tipo, essas visões completamente diferentes do negócio que ela fez, da API que ela inventou ali. E ela tem que lidar com isso, ela tem que trabalhar com aquilo. Se eu crio um desenho animado e você me escreve o roteiro, eu tenho que lidar com a sua visão do negócio, porque eu não consigo reescrever tudo ou fazer tudo sozinho. Sim, um dos meus exercícios preferidos da vida, inclusive, é ler o roteiro e ver quais foram as mudanças do roteiro para produção, assim. Se antes de ser um roteiro, essa produção era um livro, eu adoro ler, tipo, a cena no livro, a cena no roteiro e ver a cena no filme e ficar avaliando tudo que mudou, assim. Tiro uma pira enorme fazendo isso com vários filmes. Quando você vê, assim, os seus episódios do Irmão do Jor-El, você fica com essa sensação, assim, também de ficar, isso aqui eu tinha escrito dessa forma, como é que eles interpretaram, sabe, o que virou no final? Não, dá um desconfortinho, assim. Não recomendo. Eu, na verdade, não gosto muito. Quando é dos outros, é ótimo. Não, assim, você tem que tomar essas providências, mas parte delas inferem na experiência de assistir o episódio que você desenhou e daí eles redesenharam e você tava tipo, não era assim. Inclusive com o Matt que eu falei antes, a gente fez um quadrinho chamado Jay, que ele criou os personagens e daí eu inventei uma história pra eles e daí eu fiz os thumbnails, os layouts das páginas e ele que desenhou no final. E é muito esquisito, porque tipo, você tem na sua cabeça a visão da coisa toda, sabe? E vem uma outra coisa, eu não sei, é tipo, sabe doppelgangers, quando tem uma pessoa que é igual a outra pessoa, mas que é meio que isso, é tipo, é igual, mas não é. Mas não é. E daí tipo gêmeos muito parecidos, assim. E daí você fica, mas calma, tem alguma coisa errada, sabe, de um pro outro. É bem esquisito. Mas é legal também. E mais coisas vêm disso. No fim das contas, a gente tá falando sobre, tipo, colaborar com outros artistas no processo, com outras pessoas no processo. E a única coisa que isso faz, definitivamente, é mais coisa, sabe? Você pode se frustrar ou não, mas com certeza você vai poder fazer mais do que você faria sozinho. Sim, com certeza. Isso, inclusive, é uma das coisas que eu acho mais legal de ser roteirista de... Acho que eu sou mais feliz sendo roteirista de animação do que roteirista de live action, porque escrever roteiro para animação e depois ver as coisas sendo criadas a partir do nada é uma experiência muito louca, né? Porque você colocou ali as palavras no papel, mas de repente ela é um bonequinho no computador modelado, e daqui a pouco o bonequinho se mexe, daqui a pouco o bonequinho tem roupas diferentes, daqui a pouco o bonequinho fala, você fica, meu Deus!
Dá uma sensação de que você tem um superpoder, assim, de gerar vida. É muito louco. É o filho que nós não tivemos. Exatamente. Quando você estava na faculdade, você teve muita teoria de como escrever histórias? Eu imagino que sim, você deve ter passar por todas as etapas do processo de produção de um filme na faculdade, né? Olha, eu tive as horas da teoria de escrever história. Eu estava lá. É foda. Não, tipo, é muito doido. A coisa que mais mudou minha vida foi ler o livro do Snyder, o Save the Cat. Porque o Snyder, ele tava tipo, vamos, ó, isso aqui. Tipo, pra você ter uma noção, o Snyder tem um capítulo sobre gêneros, que na verdade é o que o Vonnegut chama de tipos de história. Tipo, o Snyder, ao invés de dividir, você pegar o story do Maqui, vou até mais devagar, porque eu já puxei 96 coisas diferentes das gavetas. Eu peguei todas, mas vamos aqui pra audiência esclarecer quem que é quem. Eu abri 6 livros aqui em cima da mesa. Se você ler o story do Robert McKee, ele tem um capítulo ou uma sessão sobre gêneros que eu literalmente pulei, porque ele tava tipo, gêneros, western, ficção científica, romance, e daí tipo, quando esses acabam, ele continua com ficção científica de western, romance, suspense, ele só juntou todas as coisas dele, fez, sabe, 3 vezes mais. Eu tô tipo, mano, pra que serve ler isso, sabe? Não faz... Daí quando eu li o Snyder, o capítulo sobre gêneros do Snyder era tipo, gêneros, cara atrás de alguma coisa, pessoa que gosta de alguém, time que aprende a trabalhar junto. Ele tinha uma visão muito mais objetiva de gênero, que era o que as outras pessoas chamam de gênero é o que os músicos vão chamar de roupagem, sabe? É tipo quando o cara... Eu acho que eu já dei esse exemplo em algum lugar, mas tipo, é igual quando você pesquisa no YouTube Yu Yu Hakusho versão forró. É a música do Yu Yu Hakusho, só que a roupagem é de forró. Então, tipo, ele tem uma outra cara, é uma outra versão, mas é o mesmo que, assim, você não mudou, no caso do McKee pro Snyder, você consegue contar os tipos de história diferentes, você consegue contar alguém atrás de alguma coisa, tanto em ficção científica, quanto em western, quanto num romance, sabe? E essa noção de que, tipo, ele tava enxergando as coisas muito mais como o que tá realmente acontecendo aqui, sabe? Sim, e mais centrado no personagem também, né? Sim, porque daí, velho, vamos falar do que realmente importa? Porque daí você fica tipo, mas esse gênero, será que... Não importa qual que é o gênero, o que tá acontecendo na história? O que vai acontecer nesse negócio? Eu nem lembro qual que é a pergunta, mas eu tô falando disso aqui. O que você perguntou mesmo? Não, perguntei sobre essa parte da teoria, o que você estudou, como você começou a aprender e tal. Por isso, porque eu ia chegar em como isso relevou a minha frustração com a faculdade. Porque na faculdade, 60 e os caras estão tipo, bom, nas cavernas nós encontramos... Sabe, tipo, a primeira aula de roteiro é na Grécia Antiga, e eu fico tipo, tá, mas e daí? E meio que nunca chega numa parte que é o que eu tento falar nos vídeos, que é o que eu tento falar com o livro, que eu tentei fazer com a palestra no Utopia Connect, que é tipo, velho, me dá, assim, 5 minutos, uma coisa que eu nunca ouvi na minha vida inteira, que vai me destrancar pra fazer o que eu quiser daqui pra frente, sabe? Porque o livro do Snyder era cheio disso, sabe? Quando ele chega no Blake Snyder Beat Sheet, que é tipo a jornada do herói dele, ele tá tipo, começa assim, depois faz isso aqui, depois blá, 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 e aí acabou. Simples assim, não precisa ficar enrolando. Porque daí você tem um mapa de tipo, tá, pra onde que eu tenho que ir em termos de como é que a gente tem contado histórias através de toda a civilização, sabe? Que é o que o Campbell fez. Sim. Quando o Campbell escreveu O Herói de Mil Faces, ele tava tipo, galera, é o seguinte, eu não sei como eu vou dizer isso pra vocês, mas... Não sei se vocês estão preparados pra ouvir isso, mas descobri um negócio. Tipo, assim, eu acho que é isso aqui, que é o seguinte, eu ouvi histórias de todo mundo, em todo lugar, durante todo o tempo, sabe? Tipo, durante todos os séculos. E a gente também contando a mesma coisa. Vocês acreditam? Um beijo! E, tipo, daí o Vogler reescreveu, ele pegou isso e reescreveu numa forma muito mais prática quando ele fez o guia, acho que pra Disney, né? Ele meio que fez um resuminho
para dar para todos os funcionários na Disney, pra tipo, quando a gente tá falando de histórias, a gente tinha que estar falando disso aqui, sabe? Teve um cara, ele já estudou as histórias que todas as civilizações contaram, e basicamente a gente tá contando essa história aqui, que é tipo, tinha um cara, ele tava, daí ele teve um problema, daí ele falou, cara, acho que vou ter que levantar pra resolver. Daí ele foi e resolveu, foi chato pra caralho, no caminho ele até gostou, daí ele nem quis voltar, mas ele falou, não, vamos voltar. Daí pra voltar foi mais difícil ainda, mas ele voltou e resolveu aquele problema. E é isso, e aí acabou, sabe? É isso aí. Uhum. Que, tipo, é maravilhoso. Eu lembro do Dan Harmon falando numa entrevista com o Duncan Trussell. Não, era com outro cara, que eu esqueci o nome. Mas ele falando que, tipo, a nossa piração com, pelo menos quem pira com a jornada do herói, é que, tipo, a gente vai tirar a parte difícil da criação de história, sabe? Se a gente puder transformar isso num ligue uns pontos, em um colorir pelos números, assim, sabe? A gente tá meio que tirando a criatividade do processo criativo. Só que num sentido em que isso te deixa livre pra ser criativo muito mais no sentido da sua personalidade, sabe? Com certeza. Se a gente pegar, tipo, se eu te falar, as histórias todas têm começo, meio e fim, você não precisa mais pensar, tipo, qual que é a primeira página? Tipo, a primeira página vai introduzir os seus personagens. Para de pensar sobre, tipo, você não vai reinventar a roda com a sua história. Você vai, tipo, o processo é esse, os passos são esses. É isso que vai acontecer, independente do que você queira fazer. Porque se você quiser fugir disso, você vai inventar um negócio que a gente não reconhece como uma história, sabe? E isso é a coisa mais libertadora do mundo, assim, porque uma vez que você realmente entende isso, tipo, eu já tive que escrever coisas para pessoas que leram o que eu escrevi, o livro, e viram os vídeos e tudo. E daí quando leram o que eu mandei, o trabalho daquele caso, falaram sobre como, tipo, não, mas tá faltando tal e tal coisa, que era uma coisa que eu falei em algum vídeo ou no livro, sabe? O que é uma experiência muito doida, porque daí como que você explica pra pessoa que, tipo, isso aqui é pra um momento em que você tá perdidaço, sabe? No segundo momento, a partir do momento que você absorveu todas essas coisas, tipo, é assim que você faz, vai por aqui, tudo, isso é pra livrar a sua mente. A partir do momento que você absorveu tudo isso, você só senta e faz, sabe? E a coisa vai fluir de um jeito que sabe, vai sair do jeito que saiu. Aquela vai ser a sua criatividade, vai ser o resultado realmente da sua criatividade. Só que agora esse resultado tá sofrendo o input das coisas que você aprendeu. Você vai escrever sem ficar acompanhando, qual que era a lista, o que tem que acontecer na página tal, blá, blá. Você vai escrever isso solto, mas sabendo mais. Então, voltando na pergunta de 46 minutos atrás, na faculdade de cinema eles não te ensinam essas coisas. É meio que, tipo, eles estão ensinando o que eles acham que uma faculdade deveria ensinar. Eu não sei explicar o que é. É muito estranho. Mas é quase como se as pessoas que estão te ensinando a escrever não soubessem escrever. E eles, tipo, as pessoas... Tenho essa sensação às vezes também. Então, e essa é a pior parte. Porque, tipo, o que eu tento falar nos vídeos e tal, ou quando mandam perguntas e eu tô em live e eu tô, tipo, igual aqui, ai, caralho, o que eu falo? Existe uma explicação pra isso. Eu consigo te ensinar isso, mas não é o que você espera, sabe? Tipo, não tem um... Não, é isso aqui, isso aqui, isso aqui. O que a gente tem que fazer quando a gente ensina essas coisas, e o que eu tento fazer quando eu ensino essas coisas, é basicamente falar, tipo, é o seguinte, você quer resolver esse problema, e você acha que você vai resolver esse problema fazendo isso, isso, isso. O que você tem que, na verdade, fazer é pensar diferente. Porque você tá pensando nisso errado. E essa é a pedra angular de todo o rolê que você tem que aprender sobre, principalmente sobre escrever histórias, é que a gente tá pensando isso errado. A gente tá pensando em, tipo, vai ter uma corrida de carro legal, sabe? Não, você tem que pensar lá atrás. A pessoa que tá assistindo, que tá lendo, tá sentindo o que nessa hora, sabe? É esse o tipo de coisa que você tem que estar pensando. Porque o que veio antes da corrida de carro? O que vai vir depois da corrida de carro? Qual vai ser o resultado da corrida? E o que ele quer dizer para todas as coisas que a gente assistiu antes disso, sabe? Você tá contando um todo, mas a gente tende a analisar isso por partes. E é isso que fode todo o processo, sabe? Sim. E é isso que eu fazia quando eu era pequeno. E é isso que deixa o processo muito difícil também, né?
E é isso que eu sinto que eu fazia antes. Tem coisas que eu leio que eu falo, tipo, assim, eu desconsidero completamente, porque eu sinto que é o que eu fazia quando eu tinha, tipo, 15 anos. Quando eu não sabia o que eu tava fazendo, sabe? Parece que o que eu sentia, o que eu sinto vendo esses trabalhos meus de muito antes, coisas que eu acho que ninguém viu, porque não existem mais, enfim. Ou nunca foram lançados, sabe? Mas o que eu sinto é que eu tava tentando emular a sensação de alguma coisa. Era como se eu visse um carro e eu falasse, eu vou fazer o meu carro, e eu fizesse só a lataria, sabe? Como se eu não soubesse que tem um motor, que o motor tem que funcionar, que tem uma transmissão, que tem um eixo, sabe? Tipo... e todas essas coisas têm que funcionar ao mesmo tempo para que o carro ande, né? Sim, todas essas coisas têm que funcionar juntas. Mas primeiro você precisa saber que essas coisas que estão escondidas ali embaixo existem, sabe? E o que eu sinto em muitas coisas que eu fazia e que algumas pessoas fazem, algumas pessoas assim, não é tipo, tem não sei quem que tava na mesa tal CCXP ano passado. Não é, tipo, tem coisas que você tá lendo que vieram do Japão, tem jogos que você tá jogando, coisas reais, coisas que foram aprovadas, coisas que foram compradas e publicadas de verdade. Eu sinto isso, sabe? Que a pessoa tá emulando alguma coisa que ela viu sem entender qual era o motor por trás daquela coisa, sabe? Então, eu tive essas horas na faculdade, mas eu não aprendi nada na faculdade, tipo, nada. As coisas que eu escrevi na faculdade tinham essa mesma sensação de, tipo, tem que ter essa cena, e daí essa cena, eles têm que ser engraçados, sabe? Tipo, era tudo muito superficial que eu fazia, porque ninguém me sentou e falou, tipo, tema, parece um bagulho idiota, mas é o que a pessoa vai sentir quando você tá, sabe? Tipo, ninguém explicou qual era o funcionamento das coisas, do que aquilo era feito, sabe? Super entendo, porque, tipo, eu fiz faculdade de letras, né? Que não ensina você a escrever histórias, né? Ensina você a analisar histórias. É uma excelente faculdade, inclusive, pra quem curte esse tipo de coisa. Então, pra mim foi muito divertido por causa disso. Mas a gente quebrava as coisas, as análises, em partes que eram consideradas importantes. Então, a gente analisava o foco narrativo, vamos analisar os personagens, vamos analisar o espaço, vamos analisar o tempo. Essas eram as 4 coisas grandes que a gente analisava nas histórias, né? E são perguntas que a gente se faz quando vai criar histórias, né? Tipo, de qual ponto de vista a gente vai contar? A história de quem que a gente vai contar? Como a gente vai contar isso? Em qual lugar que essa história vai acontecer? Quanto tempo essa história vai durar? Ou em que tempo essa história vai acontecer? Tudo isso é super relevante, mas acho que tem a ver com o que você tá falando, sabe? De tipo, ok, eu sei que as coisas existem, mas ao mesmo tempo fazer uma faculdade dessa que me ensinou que essas coisas existem e me ensinou a reconhecer quando elas acontecem, não quer dizer que me ensinou a fazer elas, sabe? Não me ensinou a escrever histórias. Então, acho que a faculdade é ótima, porque ensina muita teoria, ensina a gente a reconhecer muitas coisas e, obviamente, dá uma bagagem cultural e teórica que é importante, mas não tem jeito, a gente aprende as coisas fazendo, né? Eu acho que eles ensinam o quê, mas não o porquê. Sabe, tipo, se eu pegasse essas coisas que você falou sobre um filme, tipo, se eu pegasse, a duração de cena média é de 5 segundos para cada corte, entre cada corte, e o filme dura 2 horas e 32. E, sabe, tipo, eu não consigo fazer um filme com isso. Eu consigo fazer alguma coisa que parece um filme. Sabe, tipo, apareceram 6 carros no filme. Tipo, é um dado que eu consigo analisar de 1 milhão de coisas, mas eles não mostram como fazer aquele negócio. Tipo, é uma engenharia reversa que não funciona, sabe? Sim. E daí, entre isso, que é um negócio muito analítico, isso que você falou da sua faculdade, que é tipo de analisar o resultado, de tentar fazer a engenharia reversa. Tipo, se a gente desmontar um iPod, sabe? A gente nunca vai chegar num cara falando, mano, imagina que doido se você pudesse carregar as músicas dentro do seu bolso, sabe? Tipo, a gente nunca vai chegar na frustração de uma pessoa que não conseguia carregar tantas músicas no bolso. A gente nunca vai chegar na história de, tipo, esse cara mexeu com vinil, sabe? Pra ele era uma treta ter que trocar o lado do disco. Então, quando a gente pega o negócio pronto, a gente não consegue encontrar qual foi vamos dizer, a vontade ou o impulso que levou àquele resultado. Porque você tem que entender de uma outra coisa. Isso não é reconstituível, né? E é isso que eu tento ensinar, que é tipo,
essas coisas que eu tento falar, tipo, quando eu falo que o Crichton, que escreveu Jurassic Park, fazia medicina e carregava um bloco de cartões dentro do bolso do jaleco pra anotar qualquer ideia que ele tivesse durante o dia e depois guardava todas as ideias juntas, e daí um dia ele tirava uma caixa cheia de ideias e ia escolhendo quais ele gostava e quais eles não, isso... E eu faço isso. Não, e é genial, só que, tipo, se eu falar isso num vácuo pra você e você estiver tentando escrever uma história, você entende como isso vai se encaixar na sua vida, entendeu? Mas se eu falo, tipo, o Jurassic Park tem 2 horas e 48, você não tem o que fazer com esse negócio, porque, tipo, é um dado tirado do resultado final. Mas se eu te disser um negócio que essa foi uma ferramenta usada pra chegar nesse resultado final, você consegue usar isso pro seu processo. Sim. Sabe? Você consegue entender, se colocando no lugar de quem estava criando alguma coisa, você consegue entender como aquilo faz sentido para quando você for criar a sua coisa. Então, Sim. Eu senti muita falta disso na faculdade, que era tipo, parecia que alguém tava despejando dados em cima de mim, mas nunca ninguém falou, tipo, é foda sentar pra escrever, né? Tipo, as coisas não saem, você acha que é só sentar e vai, e não vai, né? Não sai nada. E essa sensação é universal, sabe? Se eu falar, tipo, o comercial que eu fiz pro Como Escrever Histórias, que tá no YouTube, ele fala, tipo, mano, você tá frustradaço, né? E tá uma bosta, você achava que você tinha uma ideia, mas não saiu nada. E o livro também começa assim. É, tipo, essa sensação universal de estar escrevendo uma história. Em algum momento, todo mundo vai sentar e ficar, tipo, mas aí, o que acontece? E agora? Sabe? E na faculdade nunca teve isso, nunca teve. Se a gente pegar, tem um livro da Vicky King que chama Como Escrever um Filme em 21 Dias, que ela fala, tipo, ela fala alguma coisa, tipo, escrever uma história é tipo tá no mar, perdido, você não sabe pra onde ir, porque pra onde você olha tem mar, sabe? Então você não sabe qual direção você deve tomar. Então o que a gente vai fazer é colocar ilhas em volta de você pra você saber pra onde você tem que nadar e depois pra onde você tem que nadar. Isso foi tipo, alguém pegou na minha mão e falou, eu te entendo, eu sei o que você tá tentando fazer. É assim que a gente vai fazer, tá bom? Isso foi maravilhoso. E é isso que eu tento fazer todas as vezes, que é tipo, mano, é foda, mas é muito fácil. Vem cá, o problema que você tem, na verdade, é esse aqui, ó. Não super entendo. O teu livro me ajudou bastante em vários momentos, assim. É porque quando... Eu basicamente escrevo contos, né? O que eu gosto de escrever mais é contos. Eu até agora tô tentando fazer um romance, mas é outra pira, assim. E quando eu tinha que fazer o quadrinho, eu tinha que fazer uma história fechada, sabe? No conto eu posso só pegar um acontecimento. Um conto pode ser só uma conversa de 2 pessoas numa sala. Ok, que vai ter começo, meio e fim, mas eu não tinha que me preocupar com tantas dimensões da narrativa, sabe? Com tantos cenários, com tantos personagens, com várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, com vários núcleos, sabe? E isso pra mim foi muito difícil, eu travei muito em vários momentos, assim, o livro ajudou bastante. Bem nessa sensação de tipo, gente, eu tenho... A sensação que eu tinha era que eu tinha um tabuleiro de xadrez e eu tinha todas as peças montadas, mas eu não conseguia começar a jogar. Sabe? Tipo, eu sabia tudo, mas eu não conseguia fazer as peças se mexerem. E eu sei qual movimento que cada peça tem, não é isso? É tipo, você não tá entendendo, eu não sei pra onde elas têm que ir, sabe? Sim. É bem isso. É, uma sensação de tá perdido mesmo. E ficar nisso, assim, é muito angustiante, mas depois de um tempo, que foi, tipo, sei lá, 1 mês, que eu já tava, tipo, eu não consigo, eu não sei escrever história mais, eu nunca vou escrever na minha vida. Eu pensei, tá, vou escolher um caminho, se eu não gostar, eu volto e faço outro. Foi isso. Porque em vários momentos eu acabava chegando numa situação de, tipo, tô gostando desse caminho, aí acontecia isso umas 4 vezes, aí tava, tipo, no meio de alguma coisa interessante. Daí, parava, olhava assim, pensava, nossa, mas se há 3 capítulos atrás eu tivesse feito isso, e não o que eu fiz, ia ser muito mais legal. Aí, volta. É doido. Eu fico pensando nisso também. Os irmãos Coen tem um livro que chama, acho que Meu Primeiro Filme, que são entrevistas com vários diretores sobre o primeiro filme deles. E começa com os irmãos Coen, e eles falam sobre o roteiro do primeiro filme deles, que, tipo, é um negócio que me pegou muito, que eles falaram, às vezes, quando você se escreve até um buraco, sabe, até um beco sem saída, quando você escreve um negócio que, tipo, não dá pra continuar a história a partir daqui, você tem que sair dele. No sentido de, tipo, às vezes quando você escreveu um negócio que parece que a partir dali não tem mais solução,
ao invés de voltar e falar, não, o que eu fiz errado e não, deixa eu rever, tal coisa, às vezes você só tem que, tipo, inventar um negócio pra sair dali, sabe? E assim, você falou muito mais sobre, tipo, putz, eu acho que tem um caminho melhor pra ir se eu voltar um pouco, que não é isso. Eu não tô discordando do que você disse, mas tem esse outro negócio que eu sempre ficou muito na minha cabeça, que é, tipo, às vezes a gente escreve um negócio e fala, putz, aqui não dá mais a história não vai acontecer mais aqui, ou não vai acontecer do jeito que eu queria, eu quero que eu... Mas o que ele falou era de, tipo, você precisa encontrar a solução pra esse negócio, sabe? E o que me pegou nisso foi que... É muito parecido com quebra-cabeça nesse sentido mesmo. E o que mais me pegou foi a ideia de que se o seu personagem tiver sem saída, se você que tá escrevendo acha que não tem saída pra ele, quer dizer que nesse momento o público vai sentir que não tem saída. O público não vai ter a menor noção de como sair daquilo ali. Então, se você conseguir escrever uma saída pra aquela situação, você surpreendeu todo mundo, sabe? Então, tipo, às vezes a gente chega num beco sem saída que a gente... caralho, eu vou ter que voltar e desistir disso aqui. Mas não, esse é exatamente o momento que você vai, tipo, que legal, que da hora que eu cheguei aqui. Porque aqui eu tô num lugar que, tipo, se eu escrever uma solução pra esse negócio, vai ser incrível. Tipo, vai ser... sabe? Aquele momento que você fala, tipo, uou! Eu penso muito nisso no começo do segundo Indiana Jones. Eu acho que ele tá num navio e ele tá, tipo, todo de terno e tal, porque alguém pensou que seria legal apresentar ele de terno ao invés de a roupa do Indiana Jones. Tipo, sabe, vamos mudar tudo, o que eu acho incrível. E ele é envenenado e tem um antídoto, mas eu acho que o barco começa a balançar e o antídoto cai no chão, tá cheio de gente no lugar e o antídoto tá rolando pelo chão enquanto todo mundo tá correndo. Então, tipo, um momento de desespero, sabe, tão grande que, tipo, mano, ele não vai conseguir. Ele vai morrer. Alguém vai pisar nesse negócio, ele não vai ter como se salvar. Ele morreu. Como que ele vai sair disso? E é isso, sabe? Tipo, esse momento de angústia intensa, você não sabe como você vai conseguir sair dali. Se você tá se sentindo assim na sua história, vai ver se só podia forçar até conseguir sair, porque quando você conseguir, as pessoas vão se sentir, as pessoas que estão lendo, o seu público vai se sentir tão bem quanto você se sentiu quando descobriu como encaixar as coisas de novo, sabe? Eu acho isso muito doido. E também tem muito nessa ideia uma lógica que eu gosto, que eu uso muito, que me ajuda bastante, que é a de que quanto mais limitações você tem, mais fácil é escrever e não mais difícil. Sim. Digo isso porque, tipo, na escola, por exemplo, quando a professora mandava fazer uma redação sobre tema livre, eu ficava 45 horas olhando pro espaço, assim, pensando no que escrever. E se ela falasse, escreva uma história que tenha um cachorro, uma árvore, um boné, eu ia lá e escrevia a porra da história. E isso, tipo, é muito doido, porque esse exemplo é muito o que define pra mim qual é a graça na jornada do herói, sabe? Que é exatamente isso. Alguém já te falou o que tem que acontecer do começo ao fim da história. Então, tudo que sobrou é o que você quiser. Sabe, tipo, a história é genial, porque, tipo, o negócio tá pronto. Só falta você colocar você ali dentro. O que é a coisa mais legal do mundo. Tipo, não dá pra ser mais libertador do que... Não, a história já tá pronta. Você só precisa colocar tudo que você quiser. Eu tava assistindo... Eu até falei pra você. Eu tava assistindo Dororedoro na Netflix. E é muito doido, que aquele cara tava, tipo... Quer saber? Foda-se. Vale todas as coisas. Valem um total de todas as coisas. Tipo, tudo que ele quis... nada tem lei naquele negócio. Tipo, os personagens têm, tipo, cada um tem a cabeça de alguma coisa, não tem nenhum tema unindo tudo. Sabe, o bagulho é uma terra sem lei. E daí é muito legal de olhar, porque você sente que a pessoa tá se divertindo muito fazendo aquilo. Então, tipo, esse episódio o cara vai arrumar um cachorrinho. No próximo episódio, o cachorrinho usa máscara agora. E é uma máscara igual do resto da gangue. Sabe, tipo, ele tá... Quer saber? Foda-se, eu achei que ia ser legal. E daí ele foi lá e colocou. É muito da hora, porque você fica tipo, o que mais que eu posso fazer, sabe? O que eu posso colocar nas minhas coisas que eu tô me limitando por causa das regras que eu achei que iam me libertar, sabe? Eu sinto muito isso no Bada Bacon, que eu fiz com os meninos na Brutal pro Omelete, que é tipo, eu falei, vamos fazer um negócio que não é
que não é Dragon Ball, que não é o resto das minhas coisas que tem tipo cachorro. Vamos fazer um negócio que tem só gente. Basicamente, vamos fazer um negócio que pode ser um live action, sabe? Vamos fazer um negócio que eu posso filmar depois. Muito rápido eu coloquei um cara azul lá no meio, que dificulta um pouco a situação. Então, assim, tem coisas que você não controla, eu acho. Mas isso vai meio que, não sei, sugando a graça do processo, eu acho. Porque você começa a criar leis em cima das leis que você criou no começo. Assim. Nossa, essa frase foi a coisa mais ridícula que eu já falei. Você cria, tipo, a gente vai fazer dentro dessa caixa aqui, sabe? E daí dentro dessa caixa você começa a criar mais caixas e as coisas vão ficando cada vez mais apertadas porque nada pode fugir daquilo que você já estipulou anteriormente. Essa foi uma articulação bem melhor da mesma coisa que eu disse agora há pouco. Exatamente, concordo. E eu sinto muito isso. Eu, tipo, dá vontade de falar, foda-se, esse cara é a lua, sabe? Tipo, vai chegar alguém que é a lua. Foda-se agora. Essa caixa, joga a caixa fora, caralho. E é meio que, tipo, mas também não... Então eu fico meio nesse... E daí dá vontade de fazer um negócio que, tipo... as regras são completamente outras, sabe? Tipo, que alguém tá jogando uma montanha em cima de outra pessoa e ela morre, mas daí ela volta, sabe? Tipo, foda-se as consequências. Porque foi uma coisa que eu comecei a me grudar muito nesse projeto, que era tipo, não, vamos calma aí, sabe? Abaixa um pouco o tom aqui, ninguém vai mandar Hadouken nem nada, vamos só soco na cara e pronto. Tanto que, tipo, o Tegler, que é o primeiro vilão que aparece lá no começo, no primeiro capítulo, ele tem uma arma justamente pra, tipo, esse cara aqui, ele é meio que intransponível, porque se não vale Hadouken, o cara que tem uma arma ganhou, sabe? Sim. Sabe, tipo, eu acho muito legal isso que tem um teto, e esse teto, o quê? Sugou a minha energia de viver. Não, mentira. A partir do momento que eu coloquei essa regra, e ela tá na minha cabeça, assim, é assim que as coisas funcionam aqui, tá? Se alguém tiver uma arma, acabou. Assim como você sair na rua agora e alguém tiver uma arma, você não vai falar, tipo... Acabou também. Eu vou lutar com a energia da amizade. Tipo, não existe, não tem essa. Se alguém tiver uma arma, acabou a conversa. E isso determinou qual era o teto de todas as coisas que iam acontecer, de todos os personagens que estavam por vir. E, enfim, eu quero fazer um quadrinho agora. Basicamente, essa foi uma regra muito importante do seu mundo ficcional, né? Isso, tipo, amarrou todas as coisas. E é muito doido, porque é uma coisinha, assim. E é uma coisinha que ela só existe pra mim, na verdade. Tipo, se eu não falar pra ninguém, você viu esse cara aqui, nesse primeiro capítulo? Ele tá com a arma, não tá? Então, quem vai ganhar de uma arma? Ninguém. Então a arma é o teto. Ninguém viu isso. Ninguém leu tipo, o conceito por trás do cara tá armado. Sabe, ninguém liga. Então, se, tipo, eu posso mandar um Hadouken amanhã, mas eu também fico, tipo, tá, mas o que eu consigo fazer uma vez que essa regra já tá estabelecida pra mim, sabe? Só pra mim. Nem importa se alguém mais entende. E é muito doido lidar com essas limitações. Assim. Sim, mas ajuda muito, né? A galera que tá super perdida quer começar a escrever uma história, tem uma ideia. Além de ler o seu livro, o que mais que ela pode fazer? Assistir os meus vídeos. Respostas corporativas. Pronto, fechou o combo. Se você tá perdido, já sabe o que fazer. Liga pro Raoni. Sim. Não, na verdade eu não entendi. Como assim? O que mais que outras coisas elas podem ler? Isso. Ah, tá. Coisas que eu li, que é basicamente a resposta. Tipo, é foda. Eu penso que, ao mesmo tempo que eu penso que eu escrevi o livro pra não precisar de nenhuma dessas outras coisas, eu só escrevi o livro lendo essas outras coisas. Então volta naquilo que a gente falou sobre, tipo, a engenharia reversa do produto não te conta de onde o produto veio, sabe? Então, Sim. Coisas que eu li. Story, do Robert McKee. Existe em português. E daí É de uma editora daqui de Curitiba, inclusive. É mesmo? Que da hora. Quando você vier pra cá, você vai lá, é bem legal. Ai, vamos dar esse rolê. A Jornada do Escritor, do do Chris Vogler. Se você quiser ler O Herói de Mil Faces, também você pode ler, mas não serve pra isso. Tipo, simplesmente não serve pra isso. Não foi feito com esse intuito, né, então... Exatamente, não foi feito com esse intuito. Esse é um caso de o produto que foi a Jornada do Escritor, que foi escrito depois baseado nisso, essa sim vai te ajudar no que você tá querendo. Mas
que mais? E já é um livrão de 600 páginas, já tá ótimo pra começar. Não, é tudo isso? É enorme. Eu acho que ele tem mais que 500 páginas. Por aí. Pra mim, assustador é a partir da Ordem da Fênix, sabe? Tem o quê? 754? Eu olho aquilo e falo, Eu ganhei, quando eu era pequeno, eu ganhei da diretora da minha escola, meu pai atendia a escola, né? Então, pra mim, ela era brother, assim, ela era tipo uma avó que eu não tive. Ela me emprestou Musashi uma vez, os 2 volumes. Nossa. Tipo, como se eu não fosse completamente disléxico, sabe? Eu tenho um marca-página que tá lá dentro desde que a Conrad lançou, como chama? Como uma luva de veludo forjada em ferro. É um negócio assim, o nome do quadrinho. Tipo, faz muito, muito, muito tempo. E eu sou muito lerdo pra ler. Mas eu comecei a ler muitos livros ultimamente. Parênteses, a gente entrou no outro quadro aqui agora, tá? Outra caixinha. Eu li não sei quantos livros ano passado, que eu comecei com uma tática incrível, que é ler os livros. Funcionou muito pra conseguir ler os livros. Rolou pra você? Deu certo isso, de ler os livros. Eu achava que, tinha que ter um momento, igual uma aula de yoga, assim, que eu tinha que parar e, essa vai ser a hora de ler o livro. E essa hora, obviamente, nunca chega, né? Porque você tá sempre fazendo coisas e fazendo coisas. E daí eu comecei não, qualquer intervalo que eu consigo, eu vou ler um pouquinho de algum livro. E os livros estão indo embora, sabe? Eu tô, lendo livros agora, é surreal. Enfim, livros que eu li. Agora, eu acho que esses são todos que tem em português. Não, tem o Sid Field também. O manual do roteiro do Sid Field, ele tem coisas completamente datadas. Ele fala coisas sobre como, você se sente nos anos 80, 70. Ele é esquisito, ele tem várias coisas esquisitas. E os filmes aos quais eles fazem referência também são engraçados, porque são antigos. Esse é um problema com o Story também, e até com o Vogler. O Vogler fala muito do Mágico de Oz. Vale a pena você assistir o Mágico de Oz pra entender do que ele tá falando, porque ele fala muito... O livro também é super curto, vale a pena ler também. Eu não gosto de ler livros. É esquisito. Essa é uma outra coisa que eu só leio não ficção sobre, economia comportamental e, como o cérebro funciona, e entrevistas. Eu só leio umas coisas bizarras. Eu li aquele mitologia nórdica que o Gaiman escreveu, sabe, esse ano, e pra mim foi o máximo da ficção, assim, eu me senti... Eu peguei esse e 50 Tons de Cinza que eu peguei pra ler, que eu fiquei não, vamos ver qual é, vamos ver o que... Você conseguiu? Eu tentei começar, não rolou pra mim. Pra mim... Eu achei muito mal escrito, não era nem a história que era ruim, ele era mal escrito, sabe? Mas aí tem... Os adjetivos, os verbos, tudo era ridículo, eu ficava, não faça isso! Essa é a melhor coisa que você podia falar pra daí eu responder. Eu li esse outro livro que é O Segredo do Best-Seller, que é, ele é um relatório de uma dupla de uma dupla de pessoas que escreveu um algoritmo para classificar livros em termos de positividade e negatividade e medir o número de palavras que estavam sendo usadas e artigos e blá blá blá. Eles fizeram toda uma máquina para ler livros e enfiaram, 1 milhão de best-sellers e também de não best-sellers para ver se o resultado batia e ver o que o livro pontuava, sabe? Velho, 50 Tons de Cinza tá disparado lá em cima. Na lista de, o algoritmo determinou o que seria um best-seller baseado nas análises de best-seller dele. E, 50 Tons de Cinza não é nenhuma surpresa, de acordo com ele. Ele só podia ser um best-seller. Esse livro só podia ser um best-seller. E é muito doido que o resultado que mais me chamou a atenção, assim, é que, basicamente, a gente quer ler gente conversando. É só isso. Anotar aqui, próximo livro, apenas diálogos. Então, meio que isso. E é doido porque o R.L. Stine, que escreveu a série Goosebumps, e tá escrevendo faz, 900 anos, ele fala a mesma coisa, tenta... E é doido porque ele tá escrevendo pra um público infanto-juvenil, né? Ele fala, pega a história que você quer contar, ou que você já escreveu, tenta transformar ela só em diálogo. E eu achei muito doido, porque, assim, de um ponto de vista muito pessoal, muito individual, pra qualquer pessoa, os diálogos são as partes em que você corre, sabe? Quando você tá lendo diálogo, a sua leitura só flui, você só vai. E é muito doido você pensar que, se eu conseguir transformar meu livro o máximo possível em diálogo, as chances das pessoas terminarem de lerem, ponto, é muito maior. Sim, e daí, com certeza. Em paralelo, tem esse outro resultado. E é bom escrever também, né? Porque você avança mais rápido, você vai pra próxima página mais rápido, você tem a sensação de que tá escrevendo mais.
Você só, tipo, olha, 700 páginas, eu sou um gênio. Tipo, não, só tem diálogo, é por isso. Tem muita gente falando, beleza. E daí seguindo, é outra linha já, próximo. E daí tem esse outro resultado de um algoritmo medindo pontos em comum em dados de best-sellers, falando, tipo, sabe o que a gente gosta muito? Diálogos, a gente gosta de gente conversando. Eu achei muito doido. E daí é isso, eu comecei a ler 50 Tons de Cinza pra entender, tipo, tá, vamos ver então. Agora, sabendo um motivo provável pelo qual ele fez tanto sucesso, vamos ler ele pensando nisso. Você conseguiu ler inteiro? Não, porque eu não sou bom nessa parte, né? Ele tá parado lá do lado da minha cama esperando. Eu saio pegando, às vezes eu enjoo e saio pegando coisas. Então tem sempre mas se você conseguir terminar... eu faço muito isso. 5 é pouco ainda. Eu adoro muito mais começar a ler livros do que terminar de ler livros. É uma característica do meu ser. Eu gosto muito... Eu acho que assim, se você pegar a introdução, principalmente eu que leio não ficção, a introdução do livro é sempre o cara te contando a ideia por trás daquele livro. Então ele tá tipo, vamos pensar as coisas por esse ponto de vista aqui. E você tá tipo, uou, isso é incrível, porque ele tá te alimentando um novo jeito de enxergar as coisas. E o resto vai ser tipo, exemplos dessa coisa que eu já te contei. E você tá tipo, isso não é tão emocionante. Então, o cérebro tá achando legal quando ele tá provando coisas novas, sabe? Tipo, é a primeira mordida de uma refeição, sabe? Você tá com muita fome daquela coisa que você não sabia que você gostava. Que é tipo, essa ideia, isso eu nunca tinha pensado, sabe? E o resto é, bom, vamos tentar analisar outras notas nessa refeição. Eu tô tipo, eu não quero degustar essa parada, me dá isso num cheeseburger aí, vamos nessa. Eu fiz terapia no passado e eu tava falando com ela sobre... Nossa, deve ser interessantíssimo ser sua terapeuta, porque eu tive de foi isso que você faz, disse, né? Foi isso, nossa. Assim que ela acabou o processo, porque a gente fez 10 sessões, né? E ela, assim que, tipo, então beleza, é isso, encerramos. Assim que acabou, parecia que ela tava louca pra falar aquilo. Ela, tipo, abriu um sorriso gigante, assim, de, tipo, foi muito interessante ser terapeuta. Você tem um jeito muito interessante de se comunicar. Parecia que ela tava, tipo, pirando. E o resto do processo inteiro, ela tava super, tipo... Contida. Super sério, e muito boa, maravilhosa. A Stefânia Barsanti, eu indico ela pra todas as pessoas do mundo, ela é maravilhosa. Mas assim que acabou, ela tava, tipo... Mano, isso foi tão legal, você é muito bizarro, você é esquisitaço. Foi muito ótimo. O que mais? Vamos voltar. Daí, livros que eu li que não existem em português, mas estão em inglês, são ótimos. O primeiro é o Save the Cat, do Blake Snyder. Esse livro ele destrancou meu cérebro. O que mais? É bom dizer que todos os links para os livros e os títulos vão estar na descrição do vídeo do YouTube, beleza? Eu vou fazer aquele esquema que eu ganho desconto se você comprar pelo meu link na Amazon. O que mais? Eles estão ali em cima, eu tô olhando pra eles, só que tá longe, eu não consigo ler. Daí, como escrever um filme, How to Write a Movie in 21 Days, da Vicky King. E aí tem livros que eu não li. Esse podcast aqui é o que vai me desmascarar pro mundo. Que eu leio pedaços de muitos livros e daí não termino, não li tudo. Então, Anatomia de uma História, Anatomy of a Story, do John Truby. How to Write Character Arcs, da K.M. Weiland. Só clássicos. Como chama o do... Calma aí. The Art of Dramatic Writing, é isso mesmo? A arte da escrita criativa do Slavoj Žižek, vai ter o link, então eu não preciso lembrar o nome eslavo deles. Que mais? Eu tenho aqui, que eu não... Esse é outro, que eu li a introdução e fiquei tipo... Uou! E nunca mais continuei. A Jornada da Heroína, eu nunca lembro o nome dela. Calma aí, eu vou até olhar lá em cima. Putz, eu também nunca lembro o nome dela. A Jornada da Heroína, da Maureen Murdoch. Esse livro é o mais legal do mundo. Maureen Murdoch. Porque, muito bom mesmo. Eu não terminei, não fala isso. Eu tô falando em termos gerais. Você não precisa concordar e me humilhar no processo. É que pra mim é particularmente mais interessante esse livro, né? Assim, quer dizer, tinha mais interesse nele, no caso. Porque por quê? Pra mim era muito... Especificamente porque é uma história muito longa, mas por algum tempo da minha vida eu me interessei muito por livros escritos por mulheres e por personagens mulheres. Então foi uma pira assim que eu tirei e foi muito bom. Entendi. Mas só porque você é mulher ou porque você estava atrás de outras representações
não masculinas, tanto na As criação... duas coisas, eu acho. Mas o fato de eu ser mulher, com certeza, impactou nessa decisão. O que eu achei doido... Alguém me perguntou sobre isso quando eu comecei a fazer os vídeos. E eu fiquei tipo, o quê? E daí eu fui descobrir que tinha esse outro livro. E o que eu piro nele é que a autora foi falar com o Campbell. Quando o Campbell tava falando sobre o Monomito, um dia ela chegou pra ele e falou, tipo, da hora, velho, mas e a da heroína? E a resposta dele é a coisa mais machista da face da Terra, porque, tipo, quando eu li que ela foi perguntar isso, eu pensei, tipo, a jornada da heroína é a mesma coisa, não é? Tipo, velho, porque se a gente pensar que no vácuo, a jornada do herói... Estão invadindo o podcast aqui! Que isso, Gustavo? Que falta de respeito com o podcast dos outros. Olha, estão mandando beijo pra ele! Maurício, continua. Não deixa o Gustavo te atrapalhar. Sabotados pelo Gustavo no podcast. Se a gente pensar que num vácuo a jornada do herói é sobre resolução de problemas, é sobre, tipo, eu tinha um problema, daí eu lutei contra ele numa zona de desconforto e resolvi, agora não tenho mais. A jornada, tipo, as mulheres vão enfrentar a mesma jornada que os homens, certo? Pela lógica seria isso, mas não é, né? Então, mas tipo, o que eu piro no livro é que ela consegue enxergar de um jeito completamente diferente, mas o que eu mais gosto é que quando ela perguntou isso pro Campbell, ao invés dele falar isso, que seria uma opinião sensata da parte de um homem, como não mulher falar, tipo, não, todos nós, seres humanos, temos o mesmo problema, ele falou, tipo, não, a mulher já tá onde o homem quer chegar. Que é tipo, a mulher é uma força da natureza, sabe? Ela não tem problemas, ela não tem, tipo... eu tenho problemas e eu tô tentando encontrar a plenitude de que as mulheres já têm, sabe? Tipo, os homens estão numa jornada, as mulheres já chegaram. Eu fiquei tipo, velho, nossa, essa é a pior coisa. Tipo, você podia dizer na sua vida. Eu acho que se ele falasse volta pra cozinha, não ia ser tão ruim quanto falar que, não, vocês não têm jornada. Sabe, tipo, é tão porque... míope. Isso é capacitista, né? É tão burro, isso é legal? Isso pode falar? É tão burro da parte do cara falar, tipo, não. É muito doido, porque esse é o cara que escreveu o Monomito com um estágio que chama a mulher como tentação. É uma parada assim. Porque, tipo, ele tá vendo as mulheres como uma coisa que interfere na minha vida, sabe? Sim. O que é muito doido. E a dela, quando a Maureen Murdock escreve a jornada da heroína, ela tá tipo, sabe o que é? A nossa jornada é o seguinte, vocês mandam na porra toda, a gente só se fode, e é só juntas que a gente vai conseguir dar um jeito na coisa toda, inclusive com a parte de vocês, sabe? E isso eu fiquei tipo, oh, que doideira. Sim. Porque daí realmente você tem uma outra perspectiva que não é exatamente como você falou, tipo, não é a mesma jornada do homem. É a jornada de alguém que, tipo, tá sendo tratada como, não, você não... Você tava aí? Você é um problema na minha vida ou uma solução, sabe? Mas você não tem a sua vida. É muito doido. Sim. E o que eu acho muito massa nesse livro é que depois entra justamente na parte das análises e ela começa a falar sobre recursos que normalmente são usados nas histórias para fazer com que uma mulher fique mais poderosa, sabe? Para que ela se empodere. E aí ela faz uma análise tipo de sei lá quantos livros e histórias, 150 histórias de... como isso acontece, sabe? Como é um padrão que se repete, como às vezes é um padrão completamente idiota e irreal e machista, etc, etc e tal. Isso é muito louco. Por exemplo, isso com certeza vocês já viram filmes assim, ou novelas assim, histórias de todo tipo assim, que é a personagem vira tipo uma mulher super forte e foda depois que ela é estuprada, por exemplo. É o Game of Thrones, né? Acontece muito, é um recurso narrativo muito comum, sabe? Mas por que, gente? Tem outras maneiras, sabe? Então ela pega esse tipo de recurso que é muito comum e desconstrói todas essas ideias. Então é bem massa. A segunda parte, Raoni, recomendo que você leia o livro inteiro. Eu vou ler. Não, segunda parte, eu não cheguei, tipo, eu comecei a ler, sei lá. Eu ainda tava nessa fase de, tipo, eu preciso entrar no meu momento de ler o livro, senão eu não posso. Tipo, não, velho, vai ler o livro. Minha mãe me mandou ler um livro quando eu era pequeno, sabe? Tipo, eu nem lembro por quê. Eu acho que ela viu que eu era burro. Ela sentiu. E eu, no começo do livro, eu comecei a ficar obcecado. Eu claramente tenho problemas. Mas, de verdade, assim, não sei quais são, porque eu não acredito em diagnóstico.
eu comecei a ficar bolado que, tipo, eu não lembrava tudo que eu já tinha lido do livro. E daí aquilo começou a me travar, sabe? Uhum. Então, tipo, isso diz muito sobre aquela noção de quando eu ia escrever, eu tava tentando emular alguma coisa de outra história, sabe? Porque eu não tava, sei lá, eu tava tendo alguma outra experiência que eu não sei se era disléxica, se era DDásica, você sabe? Tipo, eu não sei o que tava acontecendo, mas é como se eu não tivesse assistindo um filme. Tem muitos filmes que eu gosto de muito tempo atrás, que eu assisto hoje e falo, tipo, era disso que era isso que tava acontecendo? Nossa. Sério que era isso que tava acontecendo? Eu passo por experiência às vezes também. Velho, O Senhor dos Anéis, o primeiro filme, porque livro, nem pensar. Eu não sabia dizer, tipo, eu entendia, e aconteceu essa parte legal quando eles estavam nesse lugar, e tem essa parte legal nesse lugar. Esse lugar aqui eu desliguei, porque eles estão só conversando. Mas daí tem essa outra parte. Tipo, eu demorei muito tempo pra entender que o drama de todos os personagens era que, tipo, as pequenas coisas tinham muito peso comparado com as grandes. Então, o drama maior era, tipo, velho, a gente deixou essa criança frágil carregar o negócio mais perigoso do mundo até o lugar mais perigoso do mundo, porque ninguém tem coragem de acreditar em si mesmo pra tomar conta do anel e cumprir essa missão, sabe? Uhum. É muito doido que, tipo, tava todo mundo tretando e um moleque falou, que chato, vocês ficam brigando, eu levo, então. Tipo, é foda, o Gandalf, que é sábio e mágico, ele fala, tipo... E super poderoso. Eu demorei muito tempo pra entender o que tava acontecendo no filme, então... Hoje, quando eu assisto, tem aquela cena, tipo, eles estão todos discutindo e o Frodo começa a gritar, tipo, eu levo! E daí tem um close do Gandalf que ele para de discutir e ele só fecha o olho e suspira, assim. Uhum. Que é, tipo, aquele é o drama do filme, sabe? Aquela é a treta. Ele, tipo, velho, os adultos estão tão desentendidos e tão sem foco e tão não confiando um no outro que o moleque teve que, tipo, gritar o rei está nu e tudo vai ficar em cima das costas dele, sabe? Tipo, naquele momento ele sabe que ele falhou completamente. Que, tipo, tudo o que ele tinha de sábio e de forte, de todo mundo ali junto com ele, isso não vale nada, porque eles não conseguem se entender o suficiente pra carregar o bagulho. E mesmo quando todo mundo decide, não, eu vou junto, eu vou te apoiar, eu vou lutar por você, tá todo mundo falando isso, mas ninguém tá falando, não, deixa que eu carrego. É tipo, não, eu vou dar eu vou dar minha vida pra ajudar você a fazer esse negócio, mas eu não vou fazer nem fudendo. É muito doido, velho. Tipo, é muito forte, sabe? É muito legal. Sim. Muito e é por isso que é tão poderoso, né? E daí você vê, tipo, o que a gente tirou disso foi todo o gênero de RPG. Que daí é vazio se você não entende qual que é a graça, sabe? E qual que é a graça do Sam nisso tudo? Tipo, tem um cara que tava lá... Porque, assim, todo mundo em volta era, tipo, a gente tinha esse mago, a gente tinha esse anão com machado, e esse cara consegue, tipo, acertar entre as sobrancelhas de uma formiga a 2 km de distância. Sabe, tipo, a gente tinha toda essa galera foda, mas tem um moleque que vai junto com ele que fala, tipo, não, eu não consigo fazer nada igual você, mas eu vou porque eu sou muito seu amigo. É muito doido, velho. É muito da hora. Sim. Enfim. E é muito... Viajamos aqui no Senhor dos Anéis, mas mas é exatamente isso. Eu gosto que você acha que a gente viajou só no Senhor dos Anéis. Tipo, a gente... Eu acho. A gente pontuou esse negócio. A gente pontuou horas de viagem com 3 perguntas, sei lá. Sabe? O resto foi Nem só, sei quantas tipo... perguntas eu fiz. Mas enfim, acho que esses são os livros. Acho que Nossa, era isso que a gente tava falando, os livros. A gente tá nessa ainda. Senhor dos Anéis não precisa ler, então, né? Vou riscar aqui da lista. Imagina, a gente vai ter like nesse vídeo aqui só porque eu falei isso. Eu tenho outra coisa. Tem um livro que eu tô lendo agora. É muito da hora. Eu tô lendo... Ele não se encaixa tanto... Porque todas as coisas, inclusive o meu livro, ele é sobre, tipo... Ele serve pra qualquer coisa que você vai escrever, sabe? Mas eu tô lendo agora... Serve mesmo, é verídico, gente. Um livro que eu não lembro o nome, mas... não, eu tenho ele aqui. Eu tô do lado do meu Kindle. A gente não é patrocinado pela Amazon, tá? Ninguém tá... Mas a Amazon, se você quiser patrocinar o podcast, mandar um Kindle pra gente... ou pra mim... A gente aceita. Tá, o livro chama Mangá na Teoria e Prática, a Arte de Criar Mangás. E é do Hirohiko Araki, que é o cara que fez Jojo. Adoro. E ele escreveu um livro... Velho, eu não sabia disso. Meu amigo Pedro Falcão, que é, ao mesmo tempo, roteirista, jornalista e ex-BBB, ele me contou desse livro.
Que é tipo, esse cara que tá desenhando mangá faz 1 bilhão de anos escrevendo sobre como fazer um mangá, sabe? E especificamente sobre como fazer um mangá na Jump no formato de série. Mas, nossa, mano, coisas que eu sempre quis ler na minha vida inteira. Um cara falando sobre, tipo, a parada é a seguinte, sabe? Ele falando sobre coisas muito, muito, muito legais que eu só senti tão por dentro de como mangás funcionam quando eu li Bakuman, sabe? Que é sobre fazer mangás. Também é muito legal, mas demora. E tem romances no meio que são chatos e machistas. Então, se você quiser aprender a fazer mangás ou só entender mais sobre um gênero específico de escrita, esse livro é muito, muito bom. Não acabei ainda, mas esse eu prometo que eu vou acabar, tá? Quando a gente publiciza as coisas, elas se tornam reais, você sabe, né? Que as pessoas vêm te cobrar depois se você terminou de ler o livro, depois que você fala isso. Ô, seu machista, e a jornada da heroína, você leu? Utopia no ano que vem, primeira pessoa que levanta a mão depois da sua palestra. Utopia do ano que vem, a palestra vai ser a jornada da heroína. Que é pra, tipo, ninguém nem começa porque eu já li. Inclusive, vocês que não leram, eu vou ensinar. Excelente, perfeito. Isso é uma promessa? Não, droga. Mas... Não, assim, ler o livro eu prometo. O tema da palestra, veremos. Mas eu acho interessante. É uma coisa que eu nunca vi ninguém falando. Também não, eu descobri na faculdade, porque eu tava justamente interessada em análises de personagens mulheres, e aí cheguei nesse livro, mas não foi uma coisa que... é super comum, já vi várias pessoas falando desse livro, todo mundo já leu, sabe? Tá, agora que você falou de faculdade, eu queria voltar nesse assunto por um segundo pra dar um ponto importante. Na faculdade, eu não li absolutamente porra nenhuma. Nada. Não seja nada. Como Raoni, leiam coisas. Nada. Não, leiam coisas assim, no sentido de vão atrás, porque eu sou um gênio, eu não preciso aprender nada. O quê? Aprender a escrever? Eu já sei escrever. Isso. Você senta e escreve, pelo amor de Deus. Você acha que eu não sei? Então eu não fui atrás de absolutamente nada. Então todas as coisas que eu li depois da faculdade. Mesmo assim, as pessoas da faculdade que prestaram atenção na aula não saíram sabendo tanto quanto eu sei hoje. Então assim, Mas você não sente? Eu mantenho o meu ponto sobre como as aulas não eram objetivas e úteis como as coisas que eu tento ensinar hoje são. Ok, isso é um ponto válido. Mas você não sente que você tinha muito mais tempo pra ler na faculdade? E que se você tivesse começado na faculdade hoje em dia, meu Deus... Eu acredito muito em fases. A Vicky King, no livro dela, ela fala um negócio muito da hora, que é tipo, ela trata tema de uma forma que é... que é a forma como devia ser ensinada sempre, que foi o que eu tentei falar no meu vídeo sobre o tema, que é o que sair de você. Não adianta tentar articular muito, não. O que quer que você queira escrever, vai sair, o seu tema vai sair ali no meio, sabe? A sua visão do mundo vai estar na interpretação da sua história. E ela fala, tipo, isso vai depender muito da sua idade, que a sua idade vai denotar qual fase da vida você tá. Então, tipo, ela fala sobre como se você tiver, sei lá, com uns 20 e poucos anos, você vai estar escrevendo sobre como salvar o mundo, sabe? Que é isso, é muito aquela fase que você tá tipo, nossa, as verdades que os outros não enxergam, mas eu enxerguei. Se eu governasse, tudo seria muito melhor. Sabe, tipo, você sabia que dinheiro é uma abstração? Não existe. Por que os bancos têm dívidas? O dinheiro é mentira. Eu vou governar o mundo e salvar... Sabe, tipo, só eu vi a verdade. Entendeu? Eu acredito muito nisso. Eu amo a voz que você fez pra fazer essa simulação. Conheço pessoas que falam exatamente assim. Eu assisto muito stand-up e fico ouvindo os podcasts também. Os que eu mais gosto são de gente que fica, enfim, falando como a gente tá conversando agora. Eu odeio gente que fala, às vezes eu gravo vídeo como eu escrevo vídeo e eu gravo eu lendo o que eu escrevi, né? Porque senão eu vou entrar em tipo, disparate sem fim, igual a gente tá fazendo aqui, que é tipo, sei lá, fomos falando, vai saber onde deu. E daí o vídeo tem 90 minutos. Às vezes eu leio, tipo, as palavras do jeito como elas são escritas e fica completamente artificial e eu quero morrer, mas eu não quero parar também. Então, no meio da gravação, eu tô, tipo, frustrado com como eu tô falando. Então, tem 8 sotaques diferentes em cada vídeo. Não assistam o vídeo pensando nisso. Parem de tentar encontrar os meus sotaques nos vídeos. Só aprendam as coisas que eu tô falando. Mas, enfim, eu gosto muito de... Que volta naquele ponto do segredo do best-seller. A gente gosta de escutar a gente falando. Então, se as pessoas soam como se elas estivessem lendo, elas não soam como se elas estivessem conversando. Mas então, e aí, como é que vai? Tudo certo?
Eu tenho que fazer um exercício de escrita hoje ainda, de um curso que eu tô fazendo agora. Eu vou escrever um diálogo, Rony, se abrir uma luz na minha vida. Eu tava com uma preguiça de fazer só 2 páginas. Nossa. Mas eu vou escrever um diálogo, vou matar aqui, ó, 40 minutos, já era. Me conta sobre o seu exercício. Que curso você tá fazendo? Eu tô fazendo o que tá acontecendo com esse podcast? Invasão do podcast! Era isso que foi gritado aí? Eu tô fazendo um curso com uma escritora que se chama Anita Deac, mas ela é tanto escritora quanto editora, e ela tem uma pira diferenciada de análise que é basicamente focada muito nas palavras. Então esse exercício, só vou explicar como é que é pra vocês entenderem o que eu tô falando. Esse exercício eu tenho que escrever 2 páginas de uma história qualquer, como eu escrevo normalmente. Eu posso escrever sobre qualquer coisa, pode ser uma história inclusive que eu já escrevi ou alguma coisa, ideia que eu tive, enfim, livre. Mas o que eu tenho que fazer, depois que eu fechei e falei, não, tá bom, esse texto está bom, eu tenho que destacar todos os adjetivos, todos os substantivos, todos os verbos, todas as locuções, todos os advérbios, para ver se eu tô repetindo coisas, que tipo de construção eu tô fazendo, se eu tô trabalhando com construções mais complexas ou menos complexas, que tipo de escolha verbal, principalmente, eu acho que esse é mais interessante para mim, porque eu não uso muito adjetivo. Eu tô fazendo, sabe, tipo, de onde estão vindo esses verbos, eles são precisos o suficiente? Ele é mais com essa abordagem, assim, esse curso de focar mais não na parte da construção de conteúdo, digamos assim, mas na construção de forma. O segredo do best-seller, ele analisa basicamente isso, né? Né? Ele analisa basicamente isso, ponto. Como é um computador abstraindo, só contando palavras, sabe? E daí medindo e dando resultados. Muitos dos resultados que eles têm são nesse sentido. Tipo, não me vem com muito ponto e vírgula, não me vem com palavra grande demais. São, tipo, coisas... Quanto mais simples e acessível tiver o seu texto, melhor vai ser o desempenho dele nessa grade. Tem que ser acessível, né? Os resultados são muito interessantes, porque você sai de lá, muita coisa, igual, os livros que ele analisou, ele foi escrito na época em que tava, tipo, a garota da tatuagem de dragão e a menina que roubava livros, então uma das coisas que ele analisou foi, tipo, vocês curtem umas mulheres, né? Tipo, o livro da mulher fazendo tal coisa. Tipo, esse foi um dos dados que ele extraiu de lá. Que foi muito interessante, que é verdade, a gente anda com uma ligeira obsessão aí, que eu não sei se faz muito tempo ou não, mas recentemente a parada tem sido essa. E daí ele tava medindo todos esses usos de quais palavras, que tipos de palavras você estava usando e como que isso interfere. E basicamente, para quem tiver curioso e não quiser ler o livro, ou fazer o curso da Gabi, quanto mais simples, melhor. Eu fiquei interessado em ler esse livro, porque o sonho da minha vida é escrever um livro que seja um best-seller, mas que seja igualmente aprovado pela crítica especializada no rolê, entendeu? Tipo, eu quero ser o Neil Gaiman. Foi isso que eu falei quando eu fiz essa terapia que eu contei. Ela manda um questionário que ela tá, tipo... Eu não lembro o que ela perguntou, que eu falei... Eu lembro que foi uma coisa que ela puxou, assim, quando a gente começou. Que ela ficou, tipo... Ela ficou intrigada com essa parada. Que ela perguntou alguma coisa e eu falei, tipo... eu tô pronto pra encarar que as coisas que eu quero alcançar vão ser descritas basicamente como um artista famoso. Sabe que, tipo, eu tava sendo muito sincero comigo, e essa foi a coisa principal que eu levei pra lá, que, tipo, eu não vou mentir nesse rolê, porque eu quero chegar na raiz dos problemas, sabe? Então eu vou me encarar como eu sou e o que eu tô fazendo. E uma das coisas era isso, tipo, basicamente, o que eu tô tentando fazer, tipo, você quer ser um artista famoso, sabe? E quando você põe nessas palavras, soa muito idiota. E foi isso, basicamente isso que eu escrevi. E o que ela trouxe foi, tipo, por que você tá... Você enxerga que você tá se julgando, sabe? Que você tá se colocando numa posição de desprezar o que você quer alcançar? Porque, tipo, não tem nenhum problema no fato de que, resumidamente, o que você tá tentando fazer é virar um artista famoso. Tipo, se é isso que você quer, vai, sabe? Abraça e vai. E é uma coisa que eu gostava muito no Bakuman também, que era, tipo, O Bakuman, pra quem não sabe, é um mangá publicado na Shonen Jump por uma dupla de autores, que um escreve e um desenha, e ele fala sobre uma dupla de autores, um que escreve e um desenha, fazendo um mangá para ser publicado na Shonen Jump.
E é muito doido, porque o objetivo deles é ficar em primeiro no ranking semanal da revista. Porque toda Shonen Jump vem com um cartão pra você ranquear quais são as suas 3 histórias favoritas, e disso sai um ranking geral, blá, blá, blá. E o One Piece tá sempre lá em cima. O que eles querem é isso, eles querem estar em primeiro na Shonen Jump. Que é tipo, eu quero fazer uma obra que seja muito boa, mas que seja extremamente popular. No sentido de, tipo, tanto no sentido de, a população gostou, mas no sentido de eu acertei um veio ali que é o mais acessível, que é o mais, sabe? Que você consegue falar pra muitas pessoas, né? Que o que você tá falando faz sentido pra muitas pessoas. Isso. Eu tô tentando evitar o termo popular de novo. Mas é isso, eu quero fazer o mais popular. Tipo, a vibe Calypso, sabe? Popular. Funkão mesmo, popular. Tipo, não é, será que... Mas a alta arte, a música erudita... Tipo, não. Eu tô tentando fazer um negócio que vai atingir o maior número de pessoas possível. E a noção de que isso é mais fácil do que, tipo, tocar alguma coisa que o Beethoven fez é absurda. Porque só quem pensa assim é quem nunca tentou fazer um negócio que é extremamente popular, sabe? Não existe... Você não consegue fazer a banda Calypso amanhã se você quiser. Sabe, tipo, a começar... Não mesmo. Que o Chimbinha era o melhor guitarrista do país, que, tipo, o plano deles de distribuição era monstro, sabe, tipo, pensar que o negócio é popular e ruim é a coisa mais absurda do mundo. E uma das coisas que eles discutem lá é isso, porque um dia eles têm um assistente que é tipo, não, eu quero ser artista, eu acho que mangá é uma forma de arte, e o que eu vou fazer é... E ele despreza essas coisas que são populares, inclusive a que ele tá trabalhando. E um dia eles estão discutindo isso... E um dos autores, dos protagonistas, fala, tipo, mas é muito legal, as possibilidades do mangá, mas a gente quer fazer um negócio que vende. E ele fala desse jeito, e é uma parada que me pegou muito, que, tipo, a gente quer fazer um negócio que venda muito. Porque esse é isso que determina se deu certo ou não. Não tem outra medida maior do que... Você pode, tipo, mas tentar um mangá que vendeu muito menos, mas influenciou, mas não importa, foda-se ele. A gente quer fazer um negócio que venda. Porque esse vai ser, tipo, esse cara ganhou. Sabe, tipo, o One Piece ganhou de todo mundo. Não importa, tipo, todo Color Walk, que é um livro de ilustrações coloridas que saem durante os volumes do One Piece, ele entrevista um autor um autor diferente. Um ilustrador ou um quadrinista e tal. E tem muita gente diferente, de estilos muito diferentes. E eu imagino que ele, tipo, conhece todos, que ele sofreu influência de todos. Mas não importa, ele ganhou. Ele ganhou. Tipo, One Piece é tipo a religião cristã, sabe? Tipo, ele determinou qual é o ano que a gente tá. E acabou. Tipo, nada mais... Tipo, a única pessoa que bateu o recorde dele foi ele mesmo. 1000 vezes. Então é muito doido você pensar que, tipo, existe... Um nível de... Existe alguém que fez isso, sabe? Existe alguém que, tipo... Eu tenho o recorde do Guinness de coisa mais publicada, mais vendida, feita por um mesmo autor, sabe? Não existe, tipo... Daqui a pouco ele vai ganhar do Batman e do Super-Homem em quadrinhos vendidos no geral, assim, por todos os autores. E é absurdo, o cara tá há 23 anos. Tá, isso... Fim de semana passado... A gente tá gravando isso na quinta-feira. Fim de semana passado, eu abri uma tabela no Excel. Segredos aqui. As boas histórias começam assim. E termina com, e rimos muito, que noite inesquecível. É tipo, nenhuma boa história começa com, a gente tava bebendo leite. Eu estava lá abrindo uma tabela do Excel. Eu abri uma tabela do Excel pra medir One Piece. Que esse é o nível de obsessivo que eu sou com coisas que eu tô curioso e gosto. E... Vou te mandar meu TCC, Raoni. Manda, porque eu quero ver. Eu sou obcecado. Eu queria... Porque assim, quando a gente conversa sobre essas coisas, se a gente quiser... Tipo, se eu colocar um debate valendo pontos entre alguém que gosta do Oda e alguém que gosta do Togashi, que é um autor que não trabalha... que fez Hunter x Hunter, eles vão discutir como se as coisas estivessem de igual para igual. E elas não estão. A começar porque um deles não trabalha e o outro tá há 23 anos trampando sem parar. Daí, o problema nesse debate é o seguinte, eles vão discutir como se esse negócio fosse subjetivo. Como se, tipo, quem gosta mais do que ou quem fez melhor. E daí a gente tem o maldito ranking da Shonen Jump, que é, tipo,
eu acho muito legal que ele tenha sido usado como parâmetro de medida de vitória ou derrota no Bakuman, porque ele é muito objetivo. Ele é tipo, quem gostou mais do quê? Ponto final. Então, tipo, não é os editores votaram, tipo, as pessoas votaram. Sim. E acabou, o público votou. Então, eu abri uma tabela no Excel para medir tanto, quantos capítulos durou cada arco e enfim, coisas assim. Mas uma delas, a mais importante, é quais capítulos estavam em qual ranking, chegaram em qual lugar no ranking. Velho, em 23 anos, eu tô, até o momento que eu fiz, ele tá no capítulo 986. Em 23 anos, ele ficou no top 3 91,166% das vezes. Isso é muito! 91, velho. Ele chegou em 12º uma vez, em 23 anos, e foi o mais pra baixo que ele já chegou. Na semana seguinte, ele tava em primeiro. Caraca. É assustador. Nossa, agora eu quero saber o que aconteceu dessa semana. Não é legal? Eu fiquei, tipo, e daí o próximo passo é esse, eu vou sentar com, tipo, todos os mangás e ficar, velho, o que aconteceu aqui? Quando varia a variação que interessa nesse caso, né? Quando vai muito alto ou muito baixo, é o que chama mais atenção. O que tava acontecendo? E daí as coisas que eu queria medir depois era, tipo, quando que eles mudaram de lugar? Quando que ele tava ganhando? Quando que ele tava perdendo? Sabe, o que tava acontecendo em cada um? Ou, tipo, quando aconteceram essas coisas, qual que foi o reflexo no ranking? E eu tava pirando com isso. E quando você fala... É doido, porque quando você fala o meu sonho é escrever um negócio que seja um best-seller, eu tô tipo, isso é moda... Porque parece idiota, sabe? Tipo, meu sonho é escrever um best-seller. Você não acredita na integridade da sua arte? Tipo, não, eu acredito mais do que você, eu tô tentando fazer muito mais do que vocês. Então, tipo, não, porque eu faço o que eu quiser. Tipo, não, velho, vai tentar fazer um negócio que os outros vão gostar. Que é a coisa mais difícil. Porque seus amigos gostarem é muito fácil. As 5 pessoas que vão entender o que você escreveu gostarem é muito fácil. É muito legal, tipo, alguém vir falar, putz, eu curti muito, nossa, me influenciou muito. É muito da hora. É muito da hora. Assim, existe uma parte Lady Gaga em que a gente vive pelo aplauso, que a parada é essa, sabe? Tipo, é isso que a gente tem de alguém falando, importa muito pra mim. Tipo, é muito, muito, muito bom quando alguém vem e fala, tipo, e eu recebo muito disso, de tipo, os seus vídeos têm me ajudado muito. Essa frase já chegou 1 milhão de vezes nas mensagens e tal. E é tipo, porra, essas coisas são feitas pra isso, sabe? Tipo, putz, que bom, porque o que eu quero é que você se sinta tão destravado e tão empolgado com, putz, era só isso, agora eu consigo escrever, quanto eu me senti quando eu aprendi as coisas que eu tô tentando te ensinar. Mas tem um outro lado que é, mas e vender? Tipo, sabe? E o dinheiro, sabe? Basicamente isso. Sim. Mas no sentido de, tipo, vamos, sabe, qual que é o teste? Qual que é a gente tá tentando fazer um negócio só aqui no bairro ou a gente tá, tipo, velho, sabe o que é? Eu vou fazer o próximo Harry Potter. E não é, tipo, eu vou inspirar as pessoas. Tipo, não, qual que é o segredo por trás de fazer essa parada, tá ligado? Sim. O que ela tava fazendo que deu tão certo, assim como o que outras pessoas fizeram que deu tão certo. E eu sou muito curioso porque com essas coisas. Nossa, eu piro muito nisso. A gente pode gravar um podcast só sobre isso, porque eu piro muito nessas coisas. De tentar ficar fazendo o que os best-sellers têm em comum, assim. Que é basicamente esse livro agora que eu vou ler. É doido, porque o que esse algoritmo dos best-sellers analisou, ele consegue descobrir se foi o mesmo autor que escreveu tal coisa, só por essa análise que você tá fazendo no seu curso. Tipo, porque isso é muito próprio de cada autor. Muito próprio de cada autor. Né? Tem palavras que só um autor vai usar. E só um autor vai usar 40 vezes num livro. Não, então, não é nem isso. Ele tá medindo pelo número de mas que você coloca com qual frequência. É surreal. Sim. Surreal. Sim. E... ele cita uma vez que a J.K. Rowling, acho que foi ela, né? A J.K. Rowling escreveu um livro com outro nome pra, tipo, vamos ver se eu sou boa mesmo ou a galera só curtiu Harry Potter. Sim. E daí continuou comprando, etc. E ele fala que... Só que alguém já tinha descoberto por meios que eram enfim, digitais. Tipo, alguém roubou no jogo e descobriu. Mas ele conta que o Stephen King fez isso uma vez e o dono de uma livraria... Eu não sei se ele apontou ou ele escreveu alguma coisa num jornalzinho falando, tipo, mano, esse cara escreve igual o Stephen King. Como assim, doido, né, meninas? Que loucura! Foi muito doido, porque o cara, tipo, ele leu
Ele ficou tipo, mano, como assim? Mas ele sabe, ele percebeu, sabe? Tipo, mano, tá igual o outro cara. E isso é muito doido, de que a gente escreve as coisas de um determinado jeito. E isso é o mais legal de pensar nessas, tipo, eu vou analisar como tal pessoa fez aquilo, porque você não consegue deixar de ser você, sabe? Então você vai sempre fazer o que só você consegue fazer. E quanto mais a gente absorve as técnicas e os conhecimentos e os dos outros, mais livre a gente fica pra fazer o que só a gente faz, sabe? Porque daí você aprendeu... Eu sempre penso em como fazer uma mesa, como exemplo desse negócio. Tipo, se a gente... Igual eu na faculdade, que tava tipo, eu não preciso aprender a escrever, eu só sento e escrevo, o meu talento nato vai dar conta do recado. Eu nunca ia falar isso se eu estivesse tentando fazer uma mesa, sabe? Ou eu ia sair uma bosta. Ia sair uma bosta. E o problema de uma mesa é que ela sai objetivamente uma bosta, sabe? E as histórias não são. As histórias, uma que elas não são lidas por um monte de gente pra falar, tipo, não, tá uma bosta. E a outra é que você não tem... no fim das contas, é meio subjetivo. Se você tirar o medidor de quantas coisas foram vendidas ou etc., não vale. A sua opinião conta mais. Seu doutorado conta mais. O seu doutorado, exatamente, sabe? Tipo, você sabe com quem você está falando. É bem isso. Isso volta da pergunta que eu fiz pra você no começo, né? Do teu pai ter falado, mas você não fez um roteiro? De que ele já tinha muita noção de que existe um estudo por trás de escrever, né? Uma construção. E não só... É porque as pessoas confundem, tipo, escrever histórias com ser alfabetizado. Eu acho que é exatamente isso. Eu sei escrever. Da mesma forma, a dor que a gente tem quando faz cinema, o meu professor de crítica sempre falava isso. Você nunca para do lado de um cirurgião cardíaco e fala, não, eu faria isso diferente. Mas todo mundo vai falar que faria, não, eu faria o Esquadrão Suicida melhor, sabe? Qual o filme que você fez? Por que você acha que você sabe? Com base no que você melhor, tá falando, sabe? isso? E eu acho muito doido isso, que, aquilo que você falou sobre a gente só aprende realmente escrevendo, é foda, porque a frase é dita e as pessoas só concordam com ela, é verdade, verdade. Você não sente na pele, aliás, você não entende o que quer dizer até você sentir isso na pele, até você estar sentado lá sem saber o que acontece na história, sabe? Sim. Sem saber o que você vai escrever. E da mesma forma, e é o motivo de eu tentar ensinar as pessoas, escrever o livro e fazer os vídeos, você só sabe qual é a sensação do quanto essas coisas valem quando você não só esteve nesse momento sentado sem saber o que escrever, como quando você aprendeu como tinha que fazer, sabe? Como prosseguir naquilo que você estava fazendo, como aprender a fazer o que você quer fazer. E é muito, muito doido. É a melhor sensação do mundo. Eu lembro, lendo Save the Cat, eu tava puta que pariu, agora sim, rapaz! E daí foi mano, destrói. Então hoje eu tenho muito essa perspectiva de que eu consigo fazer qualquer coisa funcionar. Eu consigo fazer qualquer coisa funcionar. Velho, inclusive o Mr. Luvas, ele nasceu assim. Eu tinha acabado de escrever o Como Escrever Histórias e feito 2 oficinas aí em Curitiba, e a gente começou a conversar sobre, mas isso e tal coisa, porque as pessoas sempre têm uma reação meio não sei não, hein, mas eu ficava não, velho, eu consigo fazer a história de um cachorro padeiro e ele sonha em ser lutador de boxe, eu vou fazer. Então, essa conversa foi em setembro e daí em dezembro eu tava lançando Mr. Luvas na CCXP, sabe? Porque, uma vez que você entende como as coisas funcionam, uma vez que você entende qual é a do motor, você pode fazer um carro de qualquer formato, sabe? Não importa, não importa o que você quer. Não, mas como que... Não importa, você pode jogar o que você quiser, que se você souber o que você precisa mexer pra fazer a história funcionar, ela funciona, sabe? Você pode seguir em frente. Enfim, é isso aí, ó. Nossa, pensei em 1000 coisas agora. Eu fiquei qual pergunta escolher. Mas, já que a gente já falou tanta coisa assim, Raoni, você é um homem que gosta de surpresas. Você está agora no quadro... Eu já sei, estraguei. De frente com a Gabi. Estraguei a surpresa. Eu já você não sabia que ia começar agora. Eu sabia. Quando você falou, já que você... não é surpresa.
Não é surpresa, eu já sei. E do jeito que foi gravado é ineditável. Ineditável, esse vai ter que sair desse jeito bagunçado agora. Droga. Não, mas Murilo, mentira, não grava assim. Vamos fazer uma versão surpreendente. Ah, mas então é isso, gente. É isso que eu tinha pra falar. Que papo gostoso. Não consigo. Não, você quer mesmo fazer essa simulação? Não, vai, vamos. Uma palavra favorita. Livro. Eu literalmente falei a primeira coisa que eu olhei. Caramelo. Caramelo é uma palavra favorita. O sentimento de começar uma história nova. É empolgação. O sentimento de terminar uma história nova. Alívio. Eu tô indo muito bem nisso. Eu sei que você não vai falar, mas você tá humilhando os outros participantes. Eu sei, eu ouvi os outros. A primeira coisa que você faz quando tem uma ideia boa. Anotar. A melhor história de todos os tempos. Eita! Não, isso é muito difícil, porque as variáveis são muito grandes. Ai, não sei. Essa eu não sei. Um livro que você gostaria de ter escrito. Um livro? 7 desafios para ser rei. Um livro que você indica pra todo mundo. O meu? É verdade. Como escrever histórias, escrito por Raoni Marx. Tá aqui o link da Bem da Hora, tá? Tá aqui o link, a venda no bemdahora.com. Isso. E uma última mensagem para os nossos ouvintes. Vai lá escrever. Boa! Acabei já. Senta a bunda e escreve. Vai. É grátis. Escreve aí. Escrever é grátis. Vou começar a usar isso nas minhas oficinas também. Isso é meu. Tá nas minhas frases. Agora já era, eu roubei. Vem aqui, vem na mão, então. Ok. Agora vai lá escrever. E agora eu esqueci a frase que eu tô tentando defender. E escrever é grátis. Escrever é grátis é um dos meus conceitos favoritos, que é tipo, não, a única coisa que tá te impedindo é você. Se você fosse um escultor em mármore, você tava fudido, mas se você quer só escrever, você tem zero desculpas. Eu te dou R$50 se você for numa convenção de literatura com uma camiseta escrito escrever é grátis. Top? Nossa, eu vou fácil. Eu venderia Fechou, já essa temos camiseta. um desafio. Excelente, na lojinha, em breve. Sim, me aguardem. Então é isso, gente. Obrigada aí por ouvirem a gente durante essas quase 2 horas de muita divagação. Espero que tenha sido útil de alguma forma. Eu realmente espero que tenha sido útil de alguma forma. Não deixa de se inscrever no canal se você tá ouvindo esse podcast no YouTube, deixar aquele like no vídeo, mandar pros seus amigos, fazer aquele comentário legal. Pedir muita coisa, talvez, mas veja o que você consegue fazer. Então tá, até semana que vem. Beijo. Tchau. Turum, 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 turum.